Lucas 2, a partir do versículo 26. Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos ter mais uma breve oração. Santo Deus, soberano Pai, tua palavra foi lida, ó Deus. Que teu Santo Espírito, ó Pai, use, ó Pai, o teu servo e abra os corações, ó Pai, para que compreendam o teu evangelho, Senhor. A tua boa nova. Sê conosco nessa noite, Senhor. Em Cristo que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, olhando para essa história, quando o anjo aparece a Maria, nós podemos aprender algumas lições. Resumindo a história, se a gente for resumir fosse dar um slogan, resumir a história de Maria, a gente poderia resumir assim: apenas diga sim, apenas diga sim. Devemos escolher o que Deus nos ordena a fazer. Para a gente entender, Maria era uma adolescente de provavelmente 14, 15 anos, estava para se casar com José, ela era desposada, era uma noiva, já alguém separada para José, possivelmente aqueles casamentos arranjados da cidade de Nazaré. A cidade mais ou menos tinha 400 a 600 habitantes, um pouco mais que a nossa igreja. Então vocês imaginem como a notícia se espalharia naquela cidade de uma jovem adolescente ficando grávida sem ser casada. Ia ser algo que espalharia muito rapidamente. Será que o anjo errou o endereço? Nada acontece para as pessoas que moram em Nazaré. Nós não sabemos as circunstâncias da visita do anjo Gabriel. Tudo que nós sabemos é o que o anjo disse. O anjo havia aparecido, né? Ele apareceu a Zacarias, e agora, 6 meses depois, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, veio com Maria. O anjo diz, a versão da tradução King James diz assim: Salve, ó muito favorecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, porque achaste graça diante de Deus. E aí a continuação diz: Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. A Maria, diante dessa situação, uma jovem, uma adolescente, ela não foi diferente do que nós seríamos hoje.
ela se pôs a pensar, ela se pôs a perguntar, a se questionar, ela se estremeceu, diz aqui que ela ficou perturbada, ela ficou que surpresa, é a tradução para essa palavra, ela se surpreendeu com isso, e aí ela disse, ela ficou surpresa, se pensou de uma maneira muito lógica, como isso pode acontecer? Eu sou virgem, eu não possuo homem nenhum. Maria teve dúvidas, assim como nós temos quando as pessoas falam de Deus para nós, ela também teve dúvidas. Ela ficou questionando, será que isso é verdade? Ou não? Ela se questionou, ela não duvidou de Deus, mas ela questionou, como isso é possível? Todos entendemos que existem leis naturais, né, que regem o mundo. Uma dessas leis é que você precisa de um homem e de uma mulher para o quê? Para gerar um filho, um macho e uma fêmea, senão não tem como você gerar o filho, homem e mulher, não tem como de outra forma, tá? Pensamos nas leis naturais como sempre acontece, Maria não foi diferente de nós, como será possível alguém gerar um filho se não tem um homem? O que o anjo diz a Maria? Com essas palavras, as leis naturais estão sob o controle do Deus Altíssimo, as leis naturais são a maneira como Deus rege o mundo, a sua criação, foi Ele que criou o mundo, foi Ele que fez todas as coisas, estão sob o controle dEle, e essas coisas podem ser transcendidas a hora que Deus quiser, se Ele quiser, tá? Ele pode fazer a sombra ficar para trás, andar para trás, Ele pode modificar, Ele pode mudar o que Ele quiser, as leis naturais que nós conhecemos, as leis da física, Ele pode permitir que uma mulher, muito depois de ter entrado na menopausa, que fique grávida. Deus pode. Por quê? Pois para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O anjo sabia que era difícil para Maria compreender, por isso ele apontou, ele falou da parente dela, da Isabel, da tia Isabel, foi lá e falou para Isabel, depois de ter passado seus dias que podia ficar grávida, ficou grávida. A idade já não permitia que ela tivesse filhos, ela era considerada estéril, e ela ficou grávida. Deus é paciente com Maria, e ela não decepciona. Maria diz que está disposta a servir da maneira que Deus quiser, que o Senhor escolher. Ela disse assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Vocês têm noção que pode acontecer? É a mesma coisa, talvez você esteja aqui visitando a nossa igreja pela primeira vez, está ouvindo a mensagem do Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus, aquele que está oferecendo a salvação através de Jesus Cristo, e aí você fala, será que eu vou, que eu acredito, faz sentido, mas será, Maria, o que poderia acontecer com Maria? Ela seria completamente cancelada, como é que nós chamamos nos dias de hoje, ela poderia terminar com José, expondo a sua família a constrangimentos, poderia ser executada como alguém que fosse infiel, e naquela época a infidelidade era morta, a pessoa era morta com apedrejamento, poderia perder qualquer oportunidade de um casamento futuro, ela seria uma pessoa falada na cidade, seria considerada uma cidadã de segunda classe, marginalizada. Todas essas coisas trariam consequências econômicas também para ela e para a família dela. No entanto, o que Maria disse? Maria disse sim. Olha o que Maria fez, irmãos. A resposta de Maria. Maria não se limita a sair correndo. Ok, vamos embora, isso aqui está me assustando muito, não quero saber disso. Ela fez questão de entender o que Deus estava pedindo dela, e ela se certificou de que estava ouvindo Deus corretamente, né? Infelizmente eu já conheci pessoas que estão convencidas de que Deus está chamando ela para fazer algo, seguir em frente com aquilo, mas aí elas não têm tanta certeza se está vindo mesmo de Deus, ou se é ela, o impulso dela, a vontade dela, o desejo dela, o pecado dela, que está fazendo com que ela faça o que ela faz. Nós podemos fazer isso, a gente lê um versículo isolado da Bíblia, interpretamos como Deus nos dando uma promessa, né, ou instruções específicas. O que a gente deve fazer? Nós devemos o quê? Pensar, né, pessoas que se envolveram em atos terríveis, e dizem que
fizeram aquilo porque sentiram que Deus lhes chamou a fazer aquilo. É muito fácil a gente pegar, tirar um versículo do contexto, né, e aplicar da maneira que a gente gostaria que fosse. É fácil a gente fazer isso na Bíblia, isolar e interpretar do jeito que favorece o meu coração, o jeito que eu quero. E, na verdade, estamos o quê? Distorcendo a Bíblia para dizer o quê? O que queremos que ela diga. Devemos sempre examinar o contexto mais amplo de um versículo. Se é promessa, para quem foi feita essa promessa? É para todos os crentes? É uma promessa para Israel? É uma promessa para a igreja de um modo geral, de todos os tempos? Ou é uma promessa para um determinado personagem bíblico que Deus usou durante a jornada? Imagine uma situação, né? Você me manda uma mensagem, eu respondo: olha, não posso te atender agora que eu estou comprando presentes de Natal. Aí você pega essa informação e você entende que o pastor está comprando presentes de Natal para você. E aí você, o pastor falou que está comprando presente para mim. E aí você espalha a notícia: o pastor Jair está comprando presente de Natal para mim. Espalhou aqui no grupo de WhatsApp da igreja, né? Que o pastor Jair está comprando presente de Natal. E aí chega no Natal, o que vai acontecer com você? Você vai ficar frustrado, né? Por quê? Porque eu não fui comprar presentes de Natal para você. Você não perguntou, você tinha que ter perguntado: pastor, o senhor está comprando presentes para mim? Né? E muitas vezes as pessoas fazem isso com a Bíblia. Pega lá, tira do contexto e fala: não, é isso que Deus está falando, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Quando a pergunta que deveria ser feita: para quem é essa promessa? Para quem você está comprando presente? Quando Zacarias foi informado que a sua esposa teria um bebê, ele parecia ter duvidado de Deus. Como resultado, ele foi incapaz de se manifestar até que João nascesse, né, fosse apresentado no templo. Maria não duvida de Deus, ela tenta ser esclarecedora, ela tenta entender o que Deus está chamando, pedindo para ela. Ela quer ter certeza que entendeu o que Deus está chamando ela a fazer. Isso é sabedoria. Existem pessoas que não querem tomar uma decisão sobre Deus. Não, quando eu crescer, eu tomo uma decisão, eu faço minha profissão de fé. Não, quando eu terminar a faculdade, eu faço a minha profissão de fé. Quando eu terminar minha pós-graduação, eu faço a minha profissão de fé. E você vai se postergando, você vai ali: não, ano que vem eu vou fazer. O cara passa por uma enfermidade, fala: não, quando eu sair daqui eu vou fazer a minha profissão de fé. Ele é curado da enfermidade e continua do mesmo jeito. Tá? Eles não querem tomar decisão sobre Deus. Por quê? Porque vão ter que renunciar seus comportamentos e vícios que são prazerosos, muitas vezes pecaminosos. Na verdade, as pessoas querem os dois, querem continuar no controle da sua vida. Ela quer que Deus seja apenas aquele conselheiro que diz: Senhor, será que eu devo fazer isso ou não? Não, vou fazer. Né? Ela quer continuar sentando no banco do motorista dirigindo, e Deus aqui do lado, para quando ela precisar, Ele pede informações para ela. O que torna Maria extraordinária? Maria era uma moça, uma mulher, um ser humano como nós, falho. E o que a torna extraordinária? A maneira como ela reagiu ao que Deus chamou ela para fazer. Ela se preocupou, ela pensou, ela teve medo, ela se expressou nas suas dúvidas, mas ela confiou na palavra de Deus. Ela poderia ter passado o tempo todo com medo, o que poderia acontecer, mas ela se entregou por completo, concentrou-se no Deus Criador, concentrou-se no Deus bondoso, na grandeza de Deus. Ela se concentrou em quem Deus era, ela fixou sua mente no que era possível a Deus, em vez naquilo que parecia impossível. Maria deixou Deus conduzir. Maria sentou no banco do passageiro, deixou Deus conduzir a sua vida. E não tinha somente Ele como um consultor. Muitas vezes nós não queremos assumir um compromisso com Deus, porque nós não queremos abrir mão dos nossos vícios, das nossas paixões, do nosso pecado. E aí a gente não quer passar o controle para Deus. E o texto que nós lemos diz que Maria teve um momento de comunhão também. Ela buscou a comunhão, ela foi até a casa de Isabel. Isso nos ensina que nós precisamos compartilhar
compartilhar com os nossos irmãos na fé as nossas lutas, as nossas vitórias, para que eles orem conosco, para que eles deem graça conosco, para que eles sofram, sintam, chorem, se alegrem conosco. Todo mundo precisa de alguém lado a lado para caminhar. Nós não podemos andar sozinhos. Maria foi lá, e quando ela chegou lá, o bebê estremeceu na barriga de Isabel, e Isabel profetiza naquele momento: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ela faz uma profecia ali naquele momento. Ela faz essa profecia da vinda do Messias. Tá certo, pastor? Muito interessante essa história. E o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Amanhã, segunda-feira, eu volto para o trabalho, volto para a escola, volto para fazer minhas coisas. Permita-me trazer alguns ensinamentos práticos que esse texto nos dá nessa época do Natal. Onde Deus está pedindo que você diga sim? Se Deus estivesse chamando você para fazer algo que você precisasse dizer sim, você faria isso? Creio que há áreas em que Deus nos chama para dizer sim. Primeiro, Ele nos chama a dizer sim a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em outras palavras, Ele quer que nós concordemos que somos pessoas viciadas em pecados, e que nunca escolheríamos Deus para nos liderar. Então nós devemos dizer sim, eu creio que Jesus morreu em meu lugar, pelo meu pecado, e a única maneira de eu ser perdoado é essa. Ele quer que nós confiemos e obedeçamos a sua palavra. Em segundo lugar, Ele nos chama a viver vidas santas, e por isso que muitas vezes, se nós formos sinceros com a nossa consciência, é por isso que nós muitas vezes não escolhemos a Deus, porque nós não queremos levar uma vida santa. Tomar uma decisão para Deus é uma vida de renúncia para outras coisas, renúncia para o pecado, e muitos não querem renunciar ao pecado. E em 1 Tessalonicenses 4:3, Deus diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Muitas pessoas dizem que não conhecem a vontade de Deus para as suas vidas. Esse versículo responde a essa confusão. A vontade de Deus é boa, santa e agradável. A vontade de Deus é que você seja santo, e para você ser santo você precisa renunciar, tem um preço a pagar. Não é simplesmente eu aceito Jesus como meu Salvador. Você precisa aceitá-lo como Senhor e se arrepender dos seus pecados. Deus quer que sejamos separados, que sejamos diferentes do resto desse mundo. Ele quer que vivamos as nossas vidas como se fosse uma oferta a Ele, ao Senhor. No dia a dia, meus irmãos, é fácil vir à igreja. Você põe a roupa de ver Deus, vem tudo bonito, cheiroso. Eu quero ver no dia a dia, na segunda-feira, na terça-feira, quando o seu chefe te aperta, quando o seu chefe te oprime, quando você está passando por dificuldades. É aí que você deve manifestar de quem você é filho, a quem você está servindo, a hora que a tentação bate na porta. Em terceiro lugar, antes, muitas pessoas dizem que não conhecem a Deus, muitos não querem viver essa vontade de Deus. E você pode ter certeza, se você for um eleito de Deus, Ele vai te buscar, porque é Deus que vem a nós, não é nós que vamos a Ele. Ele veio a Maria, e Ele que vem a nós. E se você for um eleito de Deus, Deus vai te buscar, mas pode ser que Ele vai te buscar numa situação adversa, pode ser que Ele vai te buscar no fundo do poço, para te resgatar. E Deus pede para dizermos sim. O seu mandamento de ir ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todos os homens. Ele não quer que sejamos fechados apenas a essa igreja. Ele quer que nós saiamos das quatro paredes e preguemos o Evangelho. Ele quer o quê? Que nós amemos uns aos outros como Ele ama. Ele quer que vejamos o seu valor. Ele também quer que entendamos que as pessoas que não chegam à fé em Cristo não podem ser salvas. Jesus é o único caminho para a salvação. É uma questão de vida ou morte. Fale do Natal para as pessoas, fale do nascimento do Salvador.
quando nos tornamos cristãos, devemos falar como Maria: Senhor, eu não sei o que o Senhor pedirá de mim, eu não sei, mas eu farei conforme a tua palavra ordena. Não temos como saber o que Deus pedirá de nós. Você pode ser chamado para suportar uma doença por algum tempo, e não necessariamente ser curado dessa doença. Aproveite-a como uma oportunidade para dar glória a esse Deus. Você pode ter um filho que exige cuidados extras. Diga sim, ame essa criança com o amor de Cristo. Você pode ter um dom, um talento que beneficia o outro. Diga sim, procure honrar a Deus com o seu dom, com o seu talento. Você está disposto a cumprir o que Deus está te chamando incondicionalmente? Deus não faz as coisas da forma que o mundo faz. Deus faz as coisas de um modo contrário. Deus usa as coisas loucas desta vida e coisas que só se discernem espiritualmente e não carnalmente. Deus faz o que Ele quiser, não o que a gente quiser. Maria não era ninguém, se tornou maior que todo mundo, porque ela ficou muito conhecida. Porque Deus veio a ela. Porque Deus veio a ela, e Deus pode vir a você. Sua resposta, quando Deus chegou, foi humilde. Ela raciocinou, duvidou, rendeu-se, conectou-se com outras pessoas. Você também pode fazer isso. Todos nós tomamos decisões difíceis, todos os dias. A resistência em tempos difíceis está disponível a qualquer um. A única coisa que você precisa fazer é: diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. Use o que Deus está chamando. Se coloque à disposição de Deus. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Deus continua no controle, trabalhando por você e não contra você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós tenhamos um feliz Natal.